existiam ateus nos tempos de Jesus? Porque hoje é muito comum a gente encontrar debates entre cristãos e ateus. Muitas vezes a pessoa que não reconhece Jesus, ou não aceita Jesus, ou não segue o cristianismo, também não acredita em Deus. E quando a gente volta para o tempos de Jesus, o que a gente tem mais de exemplos mais fáceis são judeus rejeitando Jesus ou de adeptos das religiões tradicionais gregas e romanas que acreditavam em deuses rejeitando Jesus. Mas tinham ateus também que rejeitavam Jesus, ou tinham ateus em geral, em algum lugar ali na antiguidade, antes de Jesus, durante o tempo de Jesus? E a resposta é sim. Existiam sim ateus, chamados por esse nome inclusive, só que o termo ateu, ele tinha 3 significados principais. E a gente vai ver cada um desses significados aqui. Em um desses significados, inclusive, cristãos eram colocados como ateus. E quais são esses significados de ateus, né? A palavra ateu, ela significa sem Deus, em grego. E o primeiro significado, o significado mais antigo dessa palavra, não tem a ver com uma pessoa que rejeitava os deuses, mas o contrário. O primeiro significado de ateu eram as pessoas que foram rejeitadas pelos deuses. Como assim? Hoje a gente está muito acostumado a pensar em religião a partir da questão de crença. Pensar na relação com os deuses por meio de crença. Se você acredita ou não que é real ou que não é, né? Mas no mundo antigo, na maior parte da história, na verdade, a questão da performance, das práticas, dos costumes, de como que você se relaciona com os deuses, foi muito mais central do que a questão de se você acredita que é real ou não. Então, o que era uma pessoa ser religiosa? Uma pessoa ser piedosa? Não era uma pessoa que acreditava muito, que não duvidava de que os deuses existiam. Isso está meio que pressuposto, né? Mas era uma pessoa que ia nas festas públicas em honra aos deuses, que fazia os cultos corretamente, que honrava os seus ancestrais, que fazia o sepultamento adequado conforme os costumes das pessoas que morreram na sua família, que levavam ofertas aos deuses, que faziam sacrifícios nos templos, que cantavam hinos, faziam orações nas ocasiões determinadas e por aí vai. Então, a relação com os deuses, ela era cultivada. Havia um cultivo, da mesma forma que você cultiva um jardim, né, que você rega, poda, etc. O culto dos deuses era um cultivo da relação com o sagrado. E se você fizesse, inclusive no cotidiano, por exemplo, se você faz um juramento perante um deus e não honra, isso é impiedade. Isso prejudica a sua relação com os deuses. Então, muitas vezes a pessoa se via numa situação em que ela tinha falhado em algum desses costumes, por exemplo, não honrado um juramento, ou negligenciado os cultos funerários domésticos e por aí vai, e aí acreditava-se que essa pessoa seria abandonada pelos deuses. Ela ficaria sem Deus, não teria a presença divina para protegê-la e favorecê-la. Então, um dos significados de ateu no mundo antigo era isso, aquele que foi abandonado pelos deuses, que não existe na prática Deus para ele, como se fosse isso, né? Porque os deuses não agem ao seu favor. Ou o contrário, existem negativamente, fazendo mal a essa pessoa como castigo. Então esse é um sentido que a gente encontra de impiedade, né? De ateísmo e de azebeia, que é um termo grego que significa impiedade, né? É a relação ruim com os deuses. Beleza, esse é um significado. Outro significado, aí agora o mais próximo do significado que a gente conhece, que tem a ver com descrença, né? Existiam pessoas no mundo antigo que duvidavam de que os deuses eram reais? Existia também. Eu peguei várias citações aqui para a gente ver exatamente a expressão do pensamento das pessoas, que é muito interessante. Em alguns casos, são pessoas que mais radicalmente afirmam isso, e em outras, pessoas que questionam detalhes da forma como os deuses são pensados. Então, por exemplo, Protágoras, né, um filósofo do V século a.C., escreveu o seguinte: quanto aos deuses, não tenho como saber nem se existem, nem se não existem, ou qual seria a sua forma. Há muitas coisas que impedem tal saber, como a obscuridade da questão, né, o fato de ser difícil essa investigação, e a brevidade da vida humana. Então, segundo Protágoras, nós somos limitados demais, tanto intelectualmente quanto cronologicamente, né, em termos de espaço de vida, para de fato chegarmos a um conhecimento verdadeiro sobre a existência ou não dos deuses,
ou até sobre os seus detalhes, né, a sua forma, como eles são exatamente. Então a gente tem uma espécie de agnosticismo, para pegar um termo mais recente, né, que é você dizer que não sabe, ou não conhecimento do sagrado, você não sabe, e Protágoras mais ou menos expressa isso no 5º século a.C. Outra citação é de Xenófanes, que aí já é um questionamento diferente. Ele diz o seguinte: Homero e Hesíodo, né, que são dois poetas fundamentais ali que falam muito sobre os deuses na literatura grega, atribuíram aos deuses todas as coisas que entre os homens são vergonhosas, as culpas também humanas, roubar, cometer adultério e enganar uns aos outros. Para Xenófanes, era absurdo a ideia de deuses que certas pessoas tinham, por exemplo, que era expressa pelos poetas. Então Xenófanes, ele era ateu, né? Ele era descrente nesses deuses, na forma como esses deuses são apresentados por essas figuras, nessa ideia de deuses. Mas ele acreditava nos deuses, mas de outra forma, mas não com atributos humanos. Né? Ele aprofunda, inclusive, o questionamento de como que se atribui muito aos deuses características humanas, quando ele fala, por exemplo, o seguinte: se o gado ou cavalos ou leões tivessem mãos e fossem capazes de pintar com essas mãos e produzir obras como os humanos, os cavalos pintariam deuses na forma de cavalos e o gado na forma de gado e produziriam corpos tais como cada espécie possui. Então, da mesma forma que isso aconteceria nesse exercício de imaginação dele, nós, humanos, tendemos a projetar a nossa própria humanidade, as nossas falhas e virtudes, méritos e deméritos, na nossa ideia dos deuses. E outro fragmento também que ele coloca é: etíopes dizem que seus deuses são negros e têm o nariz achatado, enquanto os trácios têm deuses ruivos de olhos claros. Então é a mesma ideia também, só que aqui pegando populações que de fato cultuam deuses e que ele vê empiricamente, né, fazendo essa análise da realidade concreta, dos cultos que ele conhece por aí de outros lugares, que conforme são as pessoas, assim são os deuses que elas cultuam, tanto fisicamente quanto a gente poderia imaginar. Ele não detalhou aqui, né, mas como a gente poderia imaginar também em termos de comportamento, que é o que ele fala a respeito de Homero e de Hesíodo. Beleza, isso aqui, 5º século antes de Cristo também. Tá? Outra forma de ateísmo antiga, que eu já fiz até um vídeo aqui no canal, que já tem um tempo, chamado Os Deuses Existiram, mas Não Eram Deuses, que fala da ideia de um cara chamado Evêmero, que dizia o seguinte, né, isso aqui está na Biblioteca Histórica, no Diodoro Sículo, né, mas o texto é do 1º século a.C., mas o Evêmero é anterior. E o Diodoro fala que o Evêmero diz o seguinte, né, ele, Evêmero, disse que os deuses cujas histórias são contadas eram homens mortais que tinham vivido em tempos antigos e que foram lembrados por causa de seus benefícios para a humanidade, e que seus descendentes, depois de seu falecimento, lhe renderam culto e com o tempo a tradição os honrou como deuses. Então, segundo Evêmero, o que aconteceu foi que pessoas ilustres da antiguidade, reis, por exemplo, como Urano, Cronos e Zeus, que ele diz ter sido reis em Creta, ou numa ilha fictícia pelo menos, né? Pancaia, na verdade, não é Creta não, perdão, talvez inspirado em Creta, mas uma ilha fictícia que ele chama de Pancaia, que essas figuras ilustres teriam sido divinizadas, deificadas, expandidas, magnificadas, né? Os seus feitos exagerados, os poderes, sabedoria exageradas pela memória de gerações posteriores. Então, Evêmero, também antes de Cristo, tinha essa ideia em relação aos deuses, e Evêmero aparece, curiosamente, em listas de ateus, que existiam listas de pensadores ateus na antiguidade. Evêmero aparece em todos. Talvez seja o único personagem que aparece em absolutamente todas as listas de ateus antigas que se tem notícia. Aí, a gente chega num documento interessante também, que não tem como saber exatamente quem escreveu, mas ele foi registrado por um autor cético, da escola cética de pensamento mesmo, né, antiga, uma escola filosófica clássica, que é o Sexto Empírico. E o Sexto Empírico, ele preserva esse documento, que a gente não sabe quão antigo que é, talvez 4º, 5º século antes de Cristo, atribuído às vezes a Crítias ou a outro personagem, chamado Fragmento de Sísifo. E esse fragmento traz uma reflexão filosófica sobre a possível origem do culto aos deuses. Como que esse personagem explica a origem dos deuses? Né? Segundo ele, o que justificaria o fato das pessoas acreditarem em deuses? Quem inventou? A pergunta dele é essa.
Quem que inventou essa coisa de temor aos deuses? O texto diz o seguinte: houve um tempo em que a anarquia governava, né? Então não havia governo, fundamentalmente, a vida dos homens, que então eram como as feras, escravizados pela força, em que não havia recompensa para os homens bons, nem punição para os homens maus. É aquela ideia básica filosófica que é o estado de natureza. Não fossem as leis, não fossem as convenções sociais, o contrato social, por assim dizer, cada um faria o que o que é melhor para si, o mais forte prevaleceria, faria conforme o seu desejo, não sofreria sanção porque ele bateria em qualquer um que tentasse censurá-lo e por aí vai. Então você teria esse tempo primordial em que as coisas eram absolutamente caóticas. Quem fazia o bem não recebia nenhuma recompensa, quem fazia o mal também não recebia nenhuma punição. Aí ele continua: depois, ao que penso, os homens estabeleceram leis para punir, a fim de que a justiça fosse soberana sobre toda a humanidade e a insolência fosse acorrentada, né, fosse limitada, e quem pecasse fosse penalizado. Então a gente passa aqui de um momento em que não há leis, e cada um segue as suas vontades, para um momento em que há leis. Só que isso não resolve totalmente o problema. Por quê? Segundo esse autor, em seguida, como as leis contivessem os homens de atos de violência às claras, mas ainda assim tais atos fossem praticados em segredo, ou seja, as leis funcionam quando elas pegam o infrator, mas quando elas não pegam, ela não resolve, certo? Então você tem que dar um passo adicional. Qual que é esse passo? Então, sustento eu, algum homem astuto, alguém, um sábio em conselhos, revelou aos homens o temor dos deuses, para amedrontar os pecadores caso pecassem mesmo em segredo, em ato, palavra ou pensamento. Foi assim que ele introduziu a divindade, dizendo que Deus possui uma vida sem fim, ouve com a mente e vê e pensa e atenta a tudo. E sua natureza é divina, de modo que escuta cada palavra humana e tem o poder de ver cada ato dos homens. Então, mesmo que planejes em silêncio algum mal feito, os deuses certamente o notarão, pois neles reside a sabedoria. Assim, com palavras desse tipo, ele introduziu uma doutrina engenhosa, ocultando a verdade sob um discurso não verdadeiro. Isso aqui é curioso, porque então vocês pegaram a lógica, né? Primeiro, não tinha lei, segundo essa especulação, né, histórica ou pseudo-histórica. Não tinha lei no início, depois passaram a fazer leis, a lei não pega quem age às escuras, então você tem que, de certa forma, internalizar a punição na sua cabeça por meio do terror dos deuses, e os deuses têm que poder ver tudo, têm que viver para sempre, têm que ter sabedoria absoluta, tem que ser justo, etc., para que esse esquema funcione. E aí ele diz que isso é uma ocultação da verdade sob um discurso não verdadeiro, porque a informação de que os deuses fazem essas punições, segundo esse autor, é falsa. Mas o efeito é benéfico socialmente. As pessoas vão agir de forma mais verdadeira se elas acreditarem nessa mentira. É basicamente essa a ideia, que lembra um conceito que aparece em Platão também, das nobres mentiras. Que às vezes, para uma cidade funcionar, para uma polis, né, funcionar, para uma república funcionar, para ter mais coesão social, para ter mais heroísmo, para que as pessoas sejam mais valentes em batalha, etc., uma falsidade tem que trazer à tona essas características verdadeiras das pessoas. Então, a gente está nesse universo de pensamento grego aqui que não identifica, né, verdade e bondade. Beleza. Continuando o fragmento de Sísifo, né? O lugar que indicou como morada de Deus foi aquele pelo qual mais poderia aterrorizar os homens, o lugar de onde sabia que tanto terrores vinham, quanto alívios para os homens de vida penosa, a saber, a abóboda celeste. Então, o lugar onde os deuses foram situados foi o lugar de onde vem punição e recompensa, coisas ruins e coisas boas, onde habitam os relâmpagos, por exemplo, os terríveis estampidos do trovão e o rosto estrelado do céu. Então, o terror e a beleza, né, belamente cravejado pela arte engenhosa do tempo, de onde também o meteoro flamejante se lança e a chuva líquida desce sobre a terra. Então, dependemos da chuva, né? A chuva é boa, então é uma recompensa divina. O trovão, às vezes, é um sinal de ira. Então, o céu seria a morada principal dos deuses, porque elas representam esses fenômenos que incutem, né? Que colocam na cabeça das pessoas tanto o terror quanto o fascínio, tanto a expectativa de recompensa quanto o medo da punição. E aí, o autor finalmente conclui aqui, né, nesse fragmento de Sísifo: com esses terrores, ele cercou os homens e assim deu a Deus uma morada adequada, por meio de seu discurso
e em um lugar conveniente, e desse modo extinguiu a ilegalidade com as leis. Né? Então aí sim a sociedade passa a funcionar perfeitamente, porque agora você consegue conter o crime tanto às claras quanto às escondidas. Né? E, avançando um pouco mais, o tal do Sísifo acrescenta: assim foi que primeiro algum homem, penso eu, persuadiu os homens a supor que existe a raça dos deuses. Então, olha só, é uma ideia bem elaborada, né, com toda uma lógica associada à política, à observação da sociedade desse autor, preservado num texto do segundo, terceiro século depois de Cristo, mas que remonta possivelmente a um contemporâneo de Platão. Então a gente estaria ali no quinto, quarto século, pelo menos. Né? Então, mais uma expressão de pensamento sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre a política, em que os deuses não são tomados como reais. Então, um exemplo de ateísmo também na antiguidade. Muito interessante, não muito conhecido, né, esse fragmento de Sísifo. Ele não é tão conhecido como as citações que eu trouxe antes de Protágoras e Xenófanes, por isso eu fiz questão de trazê-la aqui por completo. E a gente tem outros exemplos ainda, né? Tem um exemplo de Epicuro também, que é diferente, porque Epicuro diz o seguinte, numa carta que ele escreve, ele fala, acredita, né? Ele está no imperativo aqui, acredita que a divindade é um ser imortal e bem-aventurado. Então, para Epicuro, os deuses existem, como indica a noção comum de Deus. E não atribuas a ela nada contrário à sua imortalidade e bem-aventurança. Os deuses existem porque o conhecimento deles é evidente, mas eles não são como a multidão os imagina. O ímpio, aquele sem piedade, aquele que tem uma relação ruim com os deuses, não é quem rejeita os deuses da multidão, mas quem atribui aos deuses as opiniões que a multidão tem sobre eles. Então, para Epicuro, os deuses existem, mas a ideia mais popular, antropomórfica, limitada, com vícios, com características pessoais de vingança, de ira, de arrependimento, etc., são, elas sim, impiedade. É uma relação ruim. Você se relacionar com os deuses por meio de uma imagem dessa antropomórfica, né, pessoalizada, não seria adequado. E Epicuro vai adiante, né, dizendo o seguinte também, nas suas máximas principais. O ser bem-aventurado e imortal não tem problemas nem causa problemas a outro. Assim, não é movido por ira nem por favor, pois tudo isso pertence à fraqueza. Então, o ponto principal aqui do Epicuro sobre a relação com os deuses é que, na verdade, os deuses são tão perfeitos que eles não participam muito das nossas coisas, não. Então, não tem nada que você possa fazer nem para irar os deuses, nem para atrair o favor dos deuses. No fim da linha, Epicuro preserva a ideia de que os deuses existem, mas ele remove a ideia de providência. E isso é crucial, porque se os deuses não agem nem por ira, nem por favor, nem para punir, nem para recompensar, para que fazer sacrifícios, por exemplo? Para que colocar ofertas no pé de uma estátua? Para que fazer uma festa? E por aí vai. E essa discussão avançou muito na antiguidade, ao ponto em que a gente tem Cícero, por exemplo, que escreve um texto chamado Da Natureza dos Deuses, né, De Natura Deorum, que ele faz um grande apanhado dessas várias ideias antigas sobre os deuses, e ele diz o seguinte: assim como nesta questão a maioria, e isso é o que parece mais verossímil e para onde todos nós, guiados pela própria natureza, nos inclinamos, disse que os deuses existem. Então, para Cícero, a ideia mais natural, mais lógica e majoritária é a de que os deuses existem sim. Mas ele menciona, né? Protágoras declarou estar em dúvida, Diágoras de Melo e Teodoro de Cirene sustentaram que não existem de modo algum, mas os que disseram que os deuses existem estão em tamanha variedade de discordância que seria infinito enumerar suas opiniões, pois sob as formas dos deuses, seus lugares e moradas, sobre o modo de sua vida, muitas coisas são afirmadas, e sobre isso se trava entre os filósofos a maior das divergências. Então ele fala, alguns dizem que não sabem, outros dizem que não existe, mas a maior parte diz que existe. Só que entre os que dizem que existe, as opiniões são tão variadas que fica complicado até chegar a um consenso. Só que tem um ponto que a gente deve chegar a um consenso, segundo Cícero. Esse ponto, pelo menos, é fundamental, que é o seguinte: o ponto, porém, que mais envolve a questão e a causa de tudo é este. Se os deuses nada fazem, nada empreendem, se estão livres de todo cuidado e administração das coisas, como diz Epicuro, né? Ou se, ao contrário, tudo desde o princípio foi feito e ordenado por eles, e até a eternidade é regido e governado por seu poder, aí, sobretudo, há grande dissensão, né? Há grande discordância. E se isso não for decidido, é necessário que os homens permaneçam em profundo erro e na ignorância das coisas mais importantes.
O ponto principal para Cícero, então, não são as questões tão particulares assim sobre os deuses. O ponto principal é se existe providência ou não. Se o que a gente faz em relação aos deuses muda alguma coisa ou não. Porque aí ou cai ou se sustenta toda uma estrutura de costumes. Festas, sacrifícios, ofertas, orações, danças, oráculos e por aí vai. Se os deuses participam da nossa vida, a gente tem que participar da vida deles de alguma forma. É uma relação de mão dupla, é uma relação efetivamente, com dois polos. Agora, se os deuses são perfeitos, distantes, totalmente incognoscíveis, etc., aí nada disso que a gente faz, que é o assunto de Cícero no texto, né, sobre os cultos, sobre os costumes, sobre as festas, sobre a piedade, nada disso importa. Então a gente tem que decidir pelo menos isso. Tá, a gente não sabe como são os deuses exatamente. Pode ser. Mas a gente vai apostar que faz diferença se relacionar com eles ou não? É esse o ponto, basicamente, de Cícero, né? Bom, ainda dentro desse tema, na verdade, da variedade de opiniões sobre os deuses, tem um exemplo importante, né? Antes de passar para a questão dos cristãos como ateus, por exemplo, que seria o terceiro significado, vale a pena falar de um exemplo que aparece muito, que é a questão de Sócrates. Sócrates foi acusado e foi executado, segundo Platão, de azebeia, de impiedade. Teria sido um dos crimes que levou à condenação de pena de morte de Sócrates em Atenas. A gente encontra isso, por exemplo, na Apologia de Sócrates, né? Que é um diálogo platônico. Eu vou abrir aqui na parte especificamente, em que o próprio Sócrates repete as acusações, ou expressa as acusações que estão sendo feitas contra ele. Né? Então, pelo que ele entende das acusações, é o seguinte: Sócrates é. O que dizem sobre Sócrates? Sócrates é réu porque corrompe a juventude e descrê dos deuses do Estado, crendo em outras divindades novas. Então, essas são as acusações que levam Sócrates à pena de morte. Né? A corrupção da juventude ele rejeita. Isso tem a ver com certos discípulos de Sócrates que eram pessoas politicamente indesejáveis ou adversários de pessoas importantes ali. Ele faz um contra-argumento, mas o que importa mais para nós aqui é a questão de como que ele contra-argumenta o fato de descrer nos deuses do Estado, né? Ou da República, da polis. Ele diz o seguinte, que na verdade ele crê em seres sobre-humanos, os daimones, que inclusive ele tem um daimon, uma entidade que o guia no seu processo intelectual, na sua busca do conhecimento. Então quem crê em daimones crê necessariamente em divindades, só que ele não crê da mesma forma que crê a multidão. É aquele tema que a gente já encontrou em vários outros autores, né? Então Sócrates tem uma relação com o divino diferente porque ele tem uma ideia do divino diferente. Só que para quem está numa certa posição de poder e quer uma sociedade com uma certa configuração, isso não é suficiente. Então, apesar de não ser efetivamente ateu, Sócrates sofre a sanção relacionada ao ateísmo, né? Sofre a pena de azebeia, de impiedade. Ele diz, inclusive, Sócrates, em sua defesa, que a sua própria vida filosófica é um mandato, uma missão dada por Apolo, por meio do oráculo de Delfos, que disse, né, que Sócrates era o homem mais sábio porque ele reconhecia pelo menos a sua ignorância. Então, a vida filosófica de Sócrates é fundamentalmente uma vida de santidade, inclusive. De novo, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas a vida dos filósofos se confunde muito com a vida dos santos, quando a gente lê esses textos antigos. Os filósofos são muitas vezes milagrosos, têm características, virtudes atribuídas frequentemente aos santos, como o celibato, né? Fazem exercícios ascéticos, jejuns, privação de sono, porque o caminho socrático, o que Sócrates está interessado não é em saber qual que é a boa filosofia, num sentido mais teórico, tipo assim, a gente está vivendo aqui, mas qual que é a ideia mais legal sobre a realidade? Não é isso. A pergunta de Sócrates é como viver adequadamente? E essa é a pergunta que as religiões também buscam responder. Então, as escolas filosóficas, entre elas os discípulos de Sócrates, os discípulos de Platão, eles estão vivendo fundamentalmente vidas religiosas, vidas devotas, né? A busca da verdade para eles é um exercício espiritual, como coloca um historiador da filosofia, que é o Pierre Hadot, que eu recomendo fortemente. Inclusive tem um esquema todo metafísico também de pós-vida e por aí vai, mas mesmo pensando só na dimensão ética, a gente tem, e na dimensão epistemológica, né, esse exercício, esse esforço da busca da realidade, do conhecimento da realidade tal como ela de fato é, tal como ela de fato deve ser vivida, é algo profundamente religioso. E isso gera problemas com as religiões tradicionais, em alguns contextos. Então, o contexto da acusação de Sócrates
tem muito a ver com isso. E tem outros personagens também. O próprio Protágoras foi banido de Atenas e teve livros queimados, segundo alguns historiadores antigos. Os seus livros sobre os deuses foram queimados em praça pública. O Anaxágoras, que é um filósofo que falava dos astros de forma puramente mecânica, né, física, digamos assim, sem reverência, também foi acusado de ser um ímpio, um ateu. Tem também um filósofo chamado Diágoras, que eu até citei o Cícero cita, né, como um ateu, Diágoras o ateu, como ele era conhecido, que foi também banido e teve a cabeça colocada a prêmio, não sei quantas moedas de prata para cortar a cabeça de quem conseguisse matar o Diágoras. Então essas figuras, num mundo que é pré-cristão, politeísta, que muitas vezes se imagina que é politeísmo, então cada um escolhe seus deuses e está tudo bem. Não é bem assim. Pode ser que tenha realmente uma tolerância maior no geral do que as culturas monoteístas. Mas há perseguição religiosa e há execução capital, punição capital, suplícios, torturas, para dissuadir as pessoas de terem esse tipo de mentalidade ateísta ou impiedosa. Né? Porque tudo, fundamentalmente, as leis, os costumes acabam se fundamentando em discursos que são religiosos, sobre o sagrado, as leis foram estabelecidas pelos deuses, os poderes, né? A estrutura hierárquica social foi estabelecida pelos deuses e por aí vai. Então, se você mexe demais nas crenças sobre os deuses, você mexe demais nas crenças sobre a política e sobre as relações humanas, né? E isso pode não ser tão interessante para algumas pessoas. E aí, passando finalmente agora para a questão de cristãos como ateus, a gente precisa antes falar de um conceito que tem a ver com tudo isso que eu estou falando também, que é a questão da pax deorum, como diziam os romanos, né? A paz com os deuses, ou a paz dos deuses, que tem a seguinte ideia: para manter uma boa relação com os deuses, você tem que fazer uma série de práticas, né? Sacrifícios, oferendas, festas. E se você não faz, os deuses removem o favor de você. E podem remover o favor também da sua comunidade toda, ou da sua cidade toda, da região toda. Então, para te punir, os deuses podem lançar uma praga na cidade que mata outras pessoas. Então, existe uma coletivização das penas e recompensas divinas que leva as pessoas a se preocuparem com a forma dos outros se comportarem em relação aos deuses também. Você não quer alguém na sua vila desafiando os deuses, porque de repente o deus manda uma chuva de granizo, ou remove a chuva, né, segura a chuva, e você vai passar apertado também. Então existe um controle muito grande nesse sentido. E para garantir a paz com os deuses, a pax deorum, é importante que todos, pensando no contexto do Império Romano, todos no Império Romano cumpram os costumes mínimos necessários para garantir essa paz. E no caso dos cristãos, agora a gente está falando de cristãos ali no Império Romano, nos primeiros séculos do cristianismo, muitos cristãos se recusavam a participar de alguns desses costumes, de honrar divinamente os imperadores, por exemplo, de levar ofertas para estátuas de imperadores divinizados, ou de seguirem, de participarem das festas públicas, das performances, reuniões públicas que eram feitas em honra aos deuses da cidade. E aí, nesse contexto, os romanos olhavam para os cristãos e os chamavam de ateus, porque descreem e rejeitam os deuses que deveriam adorar. É sempre a perspectiva de quem julga ali, né? E um texto interessante sobre isso, inclusive, aparece no Martírio de Policarpo, que é do segundo século depois de Cristo, em que a gente tem uma figura que é o Policarpo de Esmirna, né? Um cristão, ele é levado para ser julgado e executado por não praticar esses costumes esperados de alguém ali no contexto romano, e ele é acusado de ateu, e ele acusa os que o acusam de ateus. Né? O trecho é o seguinte: quando Policarpo é colocado na presença do procônsul, ele confessa que é Policarpo, e o procônsul, tentando persuadi-lo a negar a fé, diz: respeite a sua idade. Tipo assim, não seja garoto, né? Haja de forma séria, responsável, respeite a sua idade. E acrescentou outras coisas que são geralmente típicas dessa situação de confrontar um cristão com esse crime, né, que era em Roma, de não aderir aos costumes mínimos ali. Então, tais como: jure pela fortuna de César, mude de ideia, diga fora com os ateus. Fora com os ateus aqui, para o procônsul, é fora os que não respeitam os deuses romanos, né? Os costumes romanos. E aí Policarpo, com o rosto muito sério, olhou para a multidão dos pagãos sem lei presentes na arena, onde ele vai ser executado, né?
e fez-lhe um gesto com a mão. Depois, gemendo e olhando para o céu, disse: fora com os ateus. Só que no sentido de Policarpo, claro, para ele quem são os ateus são os outros, né? São os presentes ali na arena. E tem outra passagem também interessante que aparece em Justino Mártir, que é outra figura que tem um nome curioso também, né? Justino Mártir era um cristão ali também do segundo século depois de Cristo, que foi martirizado nos tempos, ou melhor, ele foi martirizado um imperador depois, mas ele começa a ter problemas com a lei nos tempos de um imperador chamado Antonino Pio. Quem que é o Antonino Pio? O Antonino Pio é de piedoso, né? Piedoso em relação a quem? A um deus. Qual deus? Adriano, o imperador, não esse que você está pensando, mas o imperador romano Adriano, que era pai de Antonino Pio, né? Então, o Justino Mártir, ele tem problemas com um cara que é conhecido como Antonino Pio, Antonino o Piedoso, só que não é piedoso em relação ao deus de Justino, senão não teria problema nenhum. Ele é piedoso em relação a outro deus. E Justino Mártir, ele escreve para Antonino Pio justificando que ele não é um ateu. Né? O Justino diz o seguinte: por isso somos chamados de ateus, e confessamos que somos ateus em relação a tais deuses, aos outros deuses, né, que não são o Deus de Jesus, mas não diante do Deus verdadeiro, o Pai da justiça, da temperança e das outras virtudes, que está livre de toda impureza. Então, Justino Mártir rejeita os deuses romanos, mas abraça o Deus cristão. Para Antonino Pio, isso é ateísmo, porque o Deus que importa, ou pelo menos um deles, é Adriano, o seu pai divinizado em vida não, né? Na vida do Antonino Pio, divinizado pouco depois que tinha morrido, e que Justino não adora. Então, para Antonino, Justino é ateu. Né? E Justino Mártir, de fato, vai ser executado, só que aí já é no governo, digamos assim, né? No imperador seguinte. Então, resumindo, existiam ateus nos tempos de Jesus? Existiam. Provavelmente não eram tantos assim, é um posicionamento que a gente encontra mais entre filósofos, mas a gente não sabe muito bem o que a multidão pensava, né? Porque a documentação que a gente tem principalmente são de filósofos. Mas não tem nada que leve a crer que era um posicionamento muito difundido. O próprio Cícero diz que a maioria esmagadora das pessoas acreditava nos deuses, mas existiam ateus no sentido bem diferente, abandonado pelos deuses, existiam ateus no sentido de descrença em certas ideias de Deus, existiam ateus que não acreditavam em nenhum tipo de ideia sobre o sagrado, sobre o sobrenatural, e existiam pessoas que não adoravam o Deus certo da perspectiva de alguém, e que, portanto, eram classificadas de ateus. Né?